Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo. Capítulo é o 18. Nós estamos com a série chamada Família entre a Crise e a Graça. E hoje vamos falar de uma família que estava por um fio, mas Deus usou de sabedoria com o homem para abençoar e restaurar essa família. Então o tema de hoje é a família por um fio. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Tenho aconselhado aqui a igreja, o pessoal comprar a Bíblia em papel, para você aprender a manusear a sua Bíblia, saber onde é que estão os livros e você ser um obreiro aprovado, saber onde é que está a sua Bíblia. Nada contra, eu uso aqui tablet, nada contra isso, mas para que você aprenda a manusear a sua Bíblia. Eu tenho aqui, mas em casa eu leio minha Bíblia de papel, para não perder o costume. Êxodo 18, do verso 1 ao verso 12, diz assim: a visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube que tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos. Um deles chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Oremos. Pai, mais uma vez colocamos tudo aqui diante do Senhor. Fala a tua igreja com esse texto. Obrigado por tudo que já houve aqui, de louvores, avisos e vídeo, tudo que, da maneira como o Senhor falou conosco. Fala agora através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, só recapitulando, série de mensagens: família entre a crise e a graça de Deus, porque no meio da crise a gente enxerga da graça de Deus. O tema de hoje: família por um fio. Só para contextualizar aqui, a Bíblia é repleta de histórias, e essa história é muito interessante, porque é o único momento que fala da família de Moisés completa: Moisés, sua esposa e seus 2 filhos. Quando fala antes, fala só com Gerson, filho, a esposa e Gerson, não fala de Eliezer. Então, provavelmente ele não tinha nascido ainda. Quando você vai pesquisar todos comentaristas, a maioria frisa a ideia de Jetro como sogro. É impressionante que todo o capítulo 18, por 12 vezes, em 27 versículos, fala que Jetro era o sogro de Moisés e teve essa atitude sábia. Não tem como a gente bater o martelo quando foi que Moisés pegou sua esposa e deixou na casa do sogro, mas é muito provável que foi
por ele ser líder de Israel, ele estava com medo de os egípcios os perseguirem e, de repente, machucar sua esposa, e ele decidiu se dedicar exclusivamente para libertar o povo de Israel do Egito, e por conta do trabalho com o povo de Deus, ele deixou a sua esposa com seu sogro. O problema, e aí quase todos os estudiosos concordam, é que esse tempo demorou demais, ao ponto de Jetro vir trazer de volta a esposa. Estava tudo tranquilo, só que Moisés estava trabalhando muito. Se você ler o texto até o versículo 27, esse texto aqui é interessante, porque até no mundo corporativo, entre os líderes de grandes empresas, esses caras que são workaholic, homens que trabalham com alta performance e que percebem que essa alta performance às vezes tem que diminuir um pouco, porque você tem família, você tem filhos para cuidar, eles usam o conselho de Jetro. Então tem vários livros de homens que não são cristãos, que usam esse texto aqui como referência para suas vidas. O que foi que aconteceu? Jetro, quando chega, percebe que Moisés está aconselhando o povo de Israel de manhã, desde o primeiro raiar do sol, 7, 8 da manhã, até 5, 6 da tarde, quando o sol está se pondo. Então Moisés passava o dia todo aconselhando, sendo juiz daquele povo. Só que tem um problema. Quantos homens, só homens aproximadamente tinham contados naquele período, só de homens, tinha uma média de 2 milhões de homens, fora mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência. Esses não estavam na lista. Então, quanto é que não tinha? Eu creio que a média eram 6 milhões de pessoas, para um homem, de manhã até tarde, cuidar. Jetro olha para Moisés e disse: meu amigo, você está louco? Você precisa cuidar de pessoas, treinar pessoas para multiplicar esse cuidado. Você precisa treinar homens que cuidem de 1.000, homens que cuidem de 500, homens que cuidem de 50, homens que cuidem de 10. E esses homens vão cuidar desses problemas, aconselhar o povo de Israel, e os problemas mais difíceis chegam para você e você resolve. É assim que você tem que fazer, Moisés. Esse foi o conselho do sogro de Moisés. Daqui a pouco a gente vê se Moisés fez ou não. Mas voltando aqui para a família. A Bíblia é um livro repleto de histórias. Histórias, povos, famílias. Nenhuma família perfeita, e aqui, longe de mim querer colocar a minha família, ou querer colocar a família de algum líder aqui como família perfeita, mas louvado seja Deus, nós temos boas famílias na igreja, com bons exemplos, que a gente pode citar como referência para a igreja. Todas as famílias têm seus erros e seus acertos, mas observando os problemas de cultura, de proporções, de situações que chegam, de aconselhamento, a gente percebe que há princípios que podem ser aplicados na família, basta a família querer ou não. Então, família entre a crise e a graça, essa série de mensagens nasce de uma necessidade congregacional. Faz muito tempo que nós não pregamos sobre família. Então, eu quero desafiar vocês a entenderem toda essa mensagem e as outras que vamos pregar aqui, inclusive a pedido da igreja. Nunca se prega sobre os solteiros, sobre os viúvos, os divorciados. Vai ter uma mensagem especialmente sobre solteiros. A gente vai falar sobre isso, porque sempre a gente fala de filho, criação de filho, mulher, marido, e esquece dos solteiros. Concordo e recebo aí para a gente corrigir isso. Então, cada um tem sua família, cada um tem que fazer o seu ajuste, sua manutenção, mas todas as famílias têm princípios bíblicos que elas podem balizar. A gente não pode dizer que todas as famílias têm que ter a mesma dinâmica, de forma alguma. Cada um tem a sua dinâmica e a gente entende isso.
Pisar no terreno e no assunto família, eu costumo dizer que é pisar em solo sagrado. Então, o meu pedido aqui, encarecido como pastor da igreja, é: receba essas mensagens que nós vamos trazer como um conselho, não como um peso, não como acusação, não como querer atacar a sua família, não, mas é como um conselho para que, se de repente a sua família está bem, ok, a minha família está alinhada com os princípios cristãos e bíblicos e éticos, porque a gente esqueceu de ética, esqueceu de princípios bíblicos, esqueceu de dar exemplo, a gente esqueceu disso. Parece que o mundo está tão doido que no meio das igrejas a gente esqueceu também. Daqui a pouco eu vou chegar lá. E a família que está bem, ok, tudo bem, mas a família que está mal, ela voltar a se aprumar, voltar para o prumo, voltar para os princípios bíblicos. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão. 430 anos esse povo ficou escravo do Egito. Moisés foi lá, foi usado por Deus, Deus operou através dele sinais e maravilhas, tornou-se o maior legislador de todos os tempos. Moisés é um dos intelectuais maiores da história da humanidade. Ele escreveu uma Constituição, ele foi um professor, foi um líder, foi um político, foi um homem, um líder espetacular, liderou os israelitas da saída de Israel, executou essa tarefa com muito zelo e com muito amor, mas o povo era teimoso e ingrato, o povo queixava-se de tudo. Quando algo dava errado, a culpa era de Moisés. Coração do povo duro. Se o povo estava com fome, a culpa era de Moisés. Se só tinha maná do céu, não tinha carne, como tinha no Egito, a culpa era de quem? Moisés. Se eles estavam tristes e cansados e esgotados, a culpa era de Moisés. Moisés era responsável por tudo. Moisés era responsável por tudo. Tudo era nas costas dele. Então, assim, todos nós passamos por crises, por acusações, por situações, como Moisés passou. Mas como é que a gente sai dessa? Dentro de todo esse conflito que estava a família de Moisés, junto com Israel e a família na casa do sogro, como é que a gente vai equacionar isso e ter uma família que agrade a Deus? O sábio que toma uma atitude e diz: não, peraí, tem alguma coisa errada, já faz muito tempo que a minha filha e meus netos estão aqui, vamos resolver isso. Então é sobre isso que eu queria falar, porque a família de Moisés estava por um fio, e a minha pode estar e a sua também, e a gente precisa ter muito cuidado. Então, uma família por um fio é consequência, uma família por um fio, está ali, uma família por um fio é consequência do excesso de compromissos e atividades. Moisés era um homem que estava fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, mas estava cheio de compromisso, que fazia uma turbulência na sua vida, e que talvez o coitado do Moisés, coitado porque era tanto trabalho para ele ficou seco, sem percepção, e quando percebeu, cadê a mulher, cadê os filhos, não estão aqui mais, e ele foi se acostumando com aquilo, e a família dele sofrendo com o excesso de trabalho dele, motivado, e aí um problema sério na nossa sociedade. Pastor Pedro pregou sobre esses dias aqui, sobre a ganância. A nossa sociedade tem nos ensinado a ser materialista e consumista.
Então nós não estamos nunca satisfeitos, sempre a gente está atrás de algo mais, alguma coisa, e vai enchendo a agenda, ativismo. Aí quando não é ativismo no trabalho, quando não é na faculdade, é na igreja, e a gente sempre toca aqui no assunto, na igreja, desafia cada um a trabalhar no máximo em 2 ministérios, para que você não sobrecarregue sua família, para que você não se sobrecarregue, para que você sirva a Deus com tranquilidade, com leveza, mas com excelência e responsabilidade. Mas o mundo tem nos desafiado sempre a ter mais coisas, a termos mais. Tem pessoas que a vida dos trineto já está resolvida, mas ela não está satisfeita. Tem pessoas que têm bons empregos, bons salários, passaram em bons concursos, têm um excelente salário, mas estão insatisfeitas, querem mais uma coisa, mais uma, e sempre mais, e não conseguem perceber que vão abandonando a família, os filhos, por conta de compromissos e muitas atividades. Verso 17 e 18, se você puder ler, diz assim: o que você está fazendo não é bom. Jetro falando para Moisés: você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Moisés ouviu e escolheu representantes do povo, de 1.000, de 500, de 100, e de 50 e de 10. E disse mais Jetro: eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. Isso tornará mais leve o seu fardo. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Queridos, Jetro dá um conselho a Moisés, diz para ele o que ele deve fazer. Jetro foi sábio, estava preocupado com o futuro da sua filha, com o futuro dos seus netos, e ele sabia que Moisés precisava pôr o pé no freio para descansar e para cuidar da sua família e para cuidar do próprio povo com sabedoria. Ontem a gente estava aqui no chá de fralda. Já tô adiantando o casamento da minha filha. Chá de panela da minha filha. Dela e do Ronaldo, o noivo dela. A gente estava aqui no chá de panela, e aí no final a gente foi limpar aqui a igreja, arrumar, botar as cadeiras. E aí 2 jovens conversando me chamaram a atenção. Jovens. Não é velho feito eu, não, é jovens. Estou muito cansado. Um dizendo por outro, estou muito cansado. Aí o outro disse: sabe por quê? É porque, se você prestar atenção, no feriado, a gente marcou muita coisa e a gente não descansou. E eu disse: bingo, é isso aí. No feriado que deveríamos ir para uma praia, que deveríamos ir para o campo, que deveríamos ir para um restaurante, que deveríamos ficar em casa para assistir um filme, para descansar, a gente marca com um de manhã, outro de tarde, outro no meio-dia, outro no intervalo da tarde para amanhã, um cafezinho depois, e quando para você está assim, o feriado, você está... Mas quando você decide: não, eu vou para a praia, vou ficar vendo o mar, como minha esposa gosta muito de ir para o mar, ver o mar, ficar conversando dentro d'água, a sua mente fica trabalhando contra você. Olha, você devia estar fazendo isso. Você esqueceu de responder o WhatsApp. Lembra da bacia de roupa que tem de lavar em casa e você não lavou? Não é assim? Lembra do artigo científico que você tem que escrever e você perdeu o feriado. E a mente da gente vai trabalhando contra a gente, dizendo para a gente que a gente não tem que parar, não tem que descansar, e a gente vai se cobrando por isso. É assim com você ou não é? É assim, gente. Quase todos estamos assim, o mundo está nos assoberbando demais, e a gente não consegue descansar, parar. Não vou lavar essa roupa hoje não, a máquina que lava sozinha. Pegou ar. A mulher pegou ar, vai lá, vai ter um dia que... Hoje não quero cozinhar. Marido, resolva. Eu não quero saber.
comprar o frango do vento, da fumaça do ônibus. Vou comprar o frango assado na rua. Não tem problema, não mata ninguém não. Vamos comprar frango assado hoje para comer, e não, a mulher não vai cozinhar. Então assim, a gente não consegue parar, porque sempre a gente tem que estar fazendo alguma coisa, sempre está insatisfeito demais. E aí, seguindo, a consequência do problema lá de Moisés foi o excesso de compromisso e atividades. Segundo, uma família por um fio. A consequência é o distanciamento familiar. Vocês viram que Jetro teve que tomar atitude, Moisés não tomou atitude, foi Jetro que trouxe sua filha e seus netos. Moisés, em um momento, foi obrigado a deixar ela lá, tudo bem, como nós falamos, ele talvez correu sério risco, correu, não tem problema, mas o sábio nessa história é Jetro, que diz assim, essa família tem que se reconectar novamente. Tem muitos lares que o distanciamento familiar é algo gigantesco, é abissal. Já faz muito tempo que o casal não conversa. Já faz muito tempo que não há conversa de pais com os filhos. Os filhos hoje falam por códigos, ou então por letras, não é nem sílaba, não é nem sílaba, é por letras. Eu mando mensagem para o meu Benjamin, aí ele, S. Aí eu, que danada é S? Que danada, eu não sei o que é S, meu. S é uma letra. Mas é sim. E se for N é não. Aí eu disse, tá bom, agora aprende. Burro. Não sabe o que é uma letra. Mas essa geração, eles estão se conectando e falando outras línguas, e nós pais precisamos entrar no mundo deles para conseguir conversar com eles e acessar o coração deles, porque muitos estão dentro de casa, tanto marido quanto mulher, quanto pais e filhos, sem se conectarem. Moisés fazia tempo que não se conectava com a sua família. Jetro disse, acaba com isso. Tem que voltar a relação desse casal. Tem uma série que está famosa aí, o pessoal pediu, eu não assisti ainda, mas eu vou assistir, chamada Adolescência, Adolescência parece, que tem a ver com essa questão de linguagem dos filhos. Então há uma distância, há uma relação esfriada, e aí Satanás se aproveita das brechas. Quando alguém liga para mim com casamento destruído, dizendo que vai se separar, aquilo não aconteceu ontem. Não é hoje que a gente entrou numa crise, entrou numa briga e quer divórcio. Não, aconteceu há muito tempo. E aquilo vem martelando dia após dia, o distanciamento dia após dia, a frieza dia após dia, o desprezo dia após dia, o abandono dia após dia, a estupidez dia após dia, a grosseria dia após dia, e aí chega um dos dois, estoura e diz, eu quero divórcio. Não é do dia para a noite, gente. Ninguém leva uma topada e diz, quero me divorciar, quero abandonar minha família. Não é assim. E a gente precisa entender que também para construir uma família saudável, com princípios bíblicos, é dia após dia. Dia após dia, a gente lutando a favor, deixando o isolacionismo, que é uma das coisas piores dessa sociedade. As pessoas estão vivendo isoladas e individualizadas. Nós somos seres gregários. Deus nos criou para gostar de pertencimento de grupo. Deus nos criou para que a gente pudesse viver em comunidade.
dependentes uns dos outros. Mas o mundo tem dito para nós: viva isolado, viva sozinho, viva na sua individualidade. Quer ver uma prova? Você tem stream na sua casa, tem um Netflix, tem um Max na sua casa, e aí você abre e tem lá o perfil. Cada um da casa tem o seu perfil. Quando um assiste no perfil do outro, o pau come. Você desconfigurou o meu perfil. Você pôs um filme que eu não queria assistir. Você tirou o filme que eu tinha colocado na minha lista. E o pau come. Porque cada um tem o seu perfil na sua casa, com a sua carinha lá, com o seu bonequinho lá. Como é que chama aquele boneco? Avatar, com o seu avatar. Porque se não for do seu jeito, uma coisa simples, mas acontece. Esse isolacionismo, esse individualismo, não é que seja ruim, é bom, por questão de organização, eu mesmo gosto, mas o mundo dá uma mensagem para a gente: olha, seja você, é só você, é sozinho, solidão, trancado no seu quarto, cada um na sua. Qual foi a última vez que você sentou com a sua família, sem celular, ao redor da mesa, um olhando no olho do outro, com a boa conversa, com uma boa comida? Qual foi a última vez? Paz, meus irmãos. A gente está dentro de uma igreja que proclamamos Jesus e somos a igreja cristã. Tem muitas famílias, não é poucas, não são poucas, muitas famílias que não sabem o que é sentar na mesa e conversar um com o outro, se relacionar um com o outro. As famílias estão distantes e isso tem bagunçado muitos relacionamentos. Primeiro, atividades. Segundo, distanciamento. Terceiro, uma família por um fio refletida pela dependência dos pais. Verso 2 diz que Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Outro sinal que as famílias têm dificuldades de avançar no relacionamento bíblico, ético, cristão, é cortar o cordão umbilical. Gênesis capítulo 2, verso 24, diz que por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Zípora precisou voltar para o deserto para Jetro confrontar Moisés, dizer: está aqui tua mulher, está aqui teus filhos. O problema é teu, Moisés. Eu posso te ajudar? E aqui, deixa eu ser bem pastoral aqui. Eu entendo o contexto de várias famílias, vários filhos que precisam de empurrão, que os pais estão ali junto financeiramente para ajudar. Eu entendo tudo isso. Mas a Bíblia é muito clara quando se trata sobre vida conjugal. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. E o deixará pai e mãe deixará geograficamente, deixará financeiramente e deixará emocionalmente. Agora deixa eu dizer o pior para vocês. Tem muitos pais que não querem isso. O problema muitas vezes não são os filhos, não. Tem filhos que se aproveitam, principalmente os da moda, adolescentes de 40 anos. É o que tem mais nas nossas casas, são adolescentes de 40 anos, que não consegue se enxugar com a toalha. A mãe tem que terminar ele de enxugar depois que sai do banho. Meus irmãos, merece um tabefe no pé do ouvido. É ou não é, gente? É ou não é?
Nem sei quem lembra disso aqui. Tem muitos filhos que precisam de um cuidado, de uma ajuda, mas você, pai, você, mãe, precisa ensinar seu filho a crescer, a voar, a soltar asas. O problema é que tem muitos filhos que casam e a mãe diz: meu filho está magro, o bichinho não está comendo. Aí vai brigar com a nora: você não sabe fazer uma comida, o bichinho está magro. Minha sogra, eu não cozinho igual a senhora, mas eu sei passar ali na Quipão Seridó e comprar um feijão. Ele vai comer o que eu trago aqui e acabou-se. É a vida deles. A gente tem problemas de sogra que tem a chave do apartamento de um casal recém-casado, porque vai fazer a comidinha do bebezinho dela. E forrar a cama e dobrar as cuequinhas dele do jeito que ele gosta. Resultado, meus irmãos, divórcio. O resultado, divórcio. Nós temos filhos que... e aqui tem que ter muito cuidado, eu até escrevi para os irmãos entenderem. É óbvio que há exceções bastante específicas e elas precisam ser tratadas como exceção. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, mas é exceção e não regra. No entanto, sabe o que tem ocorrido? Em demasia, no meio evangélico, é o fato de que temos formado filhos imaturos e totalmente dependentes dos pais. Precisamos fugir dos extremos, dos filhos que têm que ter tudo. Isso é um problema. Não, eu só vou me casar quando eu tiver todo o conforto que eu tenho na casa dos meus pais. Isso é um absurdo, gente. Mas isso está acontecendo dentro das igrejas que se dizem evangélicas. Os filhos querem casar com tudo. O coitado do pai e da mãe passou 40 anos para ter o que eles têm em casa. E o cara começou a trabalhar semana passada, ele quer ter tudo que o pai tem, todo o conforto que a mãe tem, o carro, o dinheiro para o combustível, o tamanho da casa, quer ter tudo. E a gente está aplaudindo. Está dizendo: o bichinho, ele não tem condições de casar ainda, e o namoro vai para 9 anos, e vai para 10 anos de namoro. E sabe o que é que tem acontecido? A casa dos crentes tem se tornado em motéis. Motéis, é isso que tem acontecido na casa dos crentes, porque o meu filhinho não tem condições de casar, e para ele não gastar dinheiro, para juntar dinheiro, ele pode transar no quarto dele, a namorada vem, já passa direto para o quarto, não dá nem boa noite, aquela preguiçosa. Aí vai para o quarto, aí ele vai para a casa da namorada, e não dá nem boa noite à casa, e vai para o quarto da namorada, e está tudo bem, e 10 anos de namoro. A gente crente não tem que demorar muito para casar, e nem tem que casar muito rápido, mas o que tem acontecido é absurdo, e a gente tem se calado. Meus irmãos, me perdoe, mas a gente tem visto isso acontecer dentro de nossas casas, e isso dói o nosso coração, porque o resultado disso é trágico, é vergonha para o evangelho, é um mau testemunho terrível. Eu celebrei casamentos aqui na igreja de uma jovem muito querida, que eu lembro que o rapaz trabalhava e ela estava na faculdade, e aí estava apertado. Aí como é que a gente vai fazer? Botaram a caneta no papel, começaram a fazer contas, e disseram: a gente não vai mais para cinema, a gente gosta muito de cinema, a gente agora vai assistir Netflix, na casa do sogro, porque não é eu que pago Netflix, então eu assisto na casa do meu sogro, a gente faz pipoca de milho, e a gente foi para o cinema, amém? Ok? Ok, começou a juntar, e foi juntando,
ela não terminou a faculdade dela porque demorava muito, era uma faculdade longa. Ela não terminou a faculdade, ela casou, ela terminou a faculdade, ela foi para outro estado, fez residência, hoje é um excelente profissional e deu um testemunho riquíssimo para a minha vida, junto com seu esposo hoje, de um casal jovem da nossa igreja, que ele ganhava, sei lá, 2, 3 salários mínimos na época, mas arrocharam um nó e disseram: a gente vai casar para a gente não ficar em pecado, para a gente não ficar usando os quartos dos nossos pais como motéis e achar que está tudo bem, que não está tudo bem. Nós precisamos ter coragem. Provérbios capítulo 24 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois construa a família. Sabe o que é que tem acontecido muito, irmãos? É que tem muitos, e aí eu vou falar muito sério aqui para os homens, conversa de homem para homem, principalmente os jovens. As nossas meninas estão estudando, fazendo doutorado, pós-doutorado, pós-power, mega, power, ultra, sub-ultra, dinossauro, rex, não sei o quê. As meninas estão, é um furacão. E os meninos... Se fosse só misericórdia, era bom. Os meninos estão preocupados com videogame. Tu joga Counter-Strike? Não, eu estou falando sério, gente. Aí eu sento para conversar. Eu faço geralmente essa pergunta, quando eu vejo essa disparidade de menino e menina. Você tem certeza, minha filha, que quer casar com ele? Olhe para você, você é um furacão. Se vir um trem, você atropela o trem. Ele, eu não sei nem qual animal comparar. Porque uma tartaruga é mais rápida. Uma lesma é mais rápida. Só se comparar com escargot. Mas é um problema crônico. Está aqui pastor Paulo, Lázaro que da família, pastor Paulo que vai fazer quantos casamentos esse ano? Uns 8, né? Um bocado de casamento. Graças a Deus que os jovens da igreja estão casando. Louvado seja Deus. E só esse ano a gente vai ter uns 14 casamentos na igreja. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz com isso. Porque muitos jovens disseram: a gente quer resolver isso. Os pais deveriam dizer: filho, e dar um empurrão. Não manter vínculos de casado sendo solteiro e a gente aplaudindo como se nada tivesse acontecido. Moisés, ele precisou do empurrão do sogro para entender que viver casado é lutar pelo casamento, dia após dia, do lado de Zípora, do lado de Gerson e Eliezer, do lado do povo de Israel, que o perturbava, que o atrapalhava, que bagunçava, que Moisés ficava chateado, mas daqui a pouco ele orava e o coração ficava tranquilo e ele abençoava o povo. Às vezes era Deus dizendo: eu vou destruir esse povo. E Moisés: não, Deus, não, eu amo esse povo. Moisés era um homem com coração manso, mas ele tinha falhado com a família, e a família foi se distanciando. E aí, por fim, gente, eu estou caminhando para o fim, não vou me estender mais, mas eu vou deixar como exercício aqui para vocês lerem sobre o cumprimento dos papéis num casamento, que está lá em Efésios capítulo 5, verso 22 ao 35, mais ou menos, que fala do amor do homem. É interessante que a responsabilidade maior é sobre o homem, recai no homem. Marido, ame sua esposa. Marido, ame sua esposa. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. E para as esposas, Deus diz: respeite o seu marido. Respeite o seu marido. Filhos,
Pais, eduque seus filhos, não leve seus filhos à ira. E aqui os papéis que você pode ver, não entre nessa modinha de machismo, feminismo, que cada um quer interpretar esse texto de um jeito, não entre nessa. Mas para encerrar e voltar para Moisés aqui, talvez muitas das nossas famílias estão enfrentando essas dificuldades que eu falei. E você tem duas opções. Ou você diz, a minha família está precisando de ajuste, e eu recebo essa palavra de bom grado. Tem coisa na minha casa que precisa ser confrontado, e que está envergonhando o nome do Senhor, e a gente precisa tomar uma postura. Mas da minha família está tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Se está tudo bem, que você continue sendo sal da terra e luz do mundo na sua casa. Que a sua casa seja um ambiente de graça e compromisso. As famílias precisam voltar a ser referências para um mundo adoecido e desesperado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo está desesperado, doido para sentar numa mesa, para entrar numa casa, não de uma família perfeita, mas de uma família saudável, de uma família simples, como dizia Chesterton, de uma família simples, um casal simples, com seus filhos simples, com seus netos simples, mas que é uma família apaixonada uns pelos outros, mas principalmente apaixonada pelo Senhor, e que as pessoas olham e dizem assim, caraca, por mais que o mundo, cada dia você vê um novo jeito de ser humano, na sociedade, mas esse povo é todo carente de família, e Deus colocou as famílias das igrejas para ser sal da terra e luz do mundo. E aí, como foi que terminou a história de Moisés aqui? Depois você lê o texto todo em casa, no capítulo até o verso 27. Verso 24, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Moisés, ele não relutou ao conselho do sogro, ele não ficou chateado, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, não fique chateado comigo, com Pedro, com Paulo, que a gente vai pregar sobre família. Não fiquem chateados. Orem por nós. Porque pregar uma mensagem dessa, para muitas pessoas, a gente está tocando em ferida que não pode ser tocada. Mas não estou falando para ninguém específico aqui. Eu estou falando no geral e do que eu tenho visto. Teve um casamento, um dos primeiros casamentos que eu fiz aqui na igreja. Só para vocês terem uma ideia de quão sério é essa geração que não quer crescer. Casamento, tudo bem, tiveram um filho, e a gente sem saber de nada. Quando veio o primeiro confronto, eu disse, essa bomba está estourando agora, mas é antiga. Quando eu chego para conversar com o casal, o cara, o dito cujo, ele jogava vôlei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, quando era solteiro. Só que eu não sabia que depois do casamento ele continuou jogando vôlei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, com os amigos solteiros. Teve filho, o filho chegou, a mulher amamentando, a mulher dormindo pouco tempo de madrugada, a mulher cuidando do filho, e ele, quando saía do trabalho, ia jogar vôlei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso aconteceu aqui na nossa igreja. Qual foi o fim disso, irmãos? Divórcio, irmãos. O fim disso foi divórcio. Isso dói demais, isso machuca demais, porque a gente vai atrás, a gente diz, cara, que é isso? Tu não é solteiro, tu é um homem casado agora. Tá certo, pastor, eu vou obedecer.
Aí não ia na segunda, mas ia terça, quarta, quinta. Aí na outra semana voltava tudo de novo. Divórcio. Moisés aceitou o conselho do sogro. Sabe qual é o problema? Eu até coloquei aqui, maiúsculo, na minha Bíblia aqui. Não vou virar não, não dá para ver não, é pequeno. Mas coloquei, Moisés aceitou o conselho. Tem uns que aceitam, tem outros que ficam revoltados, não aceitam. E aí por fim, verso 27, o último versículo. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Agora, como os estudiosos quase todos dizem a mesma coisa, agora Jetro voltou sozinho. Moisés ficou com Zípora, com Gerson e com Eliezer. Não permita que Satanás, as ideologias, esse novo jeito de ser família que o mundo quer empurrar na sua casa, não permita que isso destrua a sua casa. Seja um baluarte que ergue a voz e diz: para, acabou, aqui não, a partir de hoje vai ser diferente. Vamos mudar essa história, vamos ouvir o conselho de Jetro, vamos restaurar e reestruturar nossa casa. Eu não tenho dúvida de que Deus vai te abençoar e que vai honrar a sua atitude. Amém, queridos? Santo Deus, nós te louvamos. Como eu disse no início, falar de família é pisar em terreno sagrado. Abençoa a vida de cada um aqui, cada família aqui, cada um tem sua história, cada um tem sua maneira de lidar, mas cada um tem sua dinâmica, mas tem uma coisa chamada princípios, tem uma coisa chamada ética bíblica, tem uma coisa chamada obediência. E o que separa no limiar daqueles que não querem obedecer e daqueles que querem obedecer é uma atitude de quebrantamento, de contrição, de se render aos pés do Senhor e dizer: eu preciso mudar nessa área, minha família precisa mudar nessa área. E outros que já estão bem, louvado seja Deus, vamos nos manter firmados aqui, segundo o que a Tua Palavra ensina. Então a minha oração, Pai, é que o Senhor abençoe cada um aqui, derramando sabedoria, unção, direção, cuidado, na vida de cada uma família aqui. Cuida e restaura da vida de cada um. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.